E aí eu até sentei aqui pra conversar com você, porque como o Davi tá fazendo 7 meses, quer dizer então que temos 1 mês de introdução alimentar. E o que eu tenho pra te falar é que, de fato, cada criança tem uma resposta à introdução alimentar. O Arthur, primeira vez que eu ofereci alimento pra ele, o pediatra recomendou que fosse uma fruta. Eu escolhi banana e o Arthur comeu uma banana inteira, uma banana pequena, mas ele comeu uma banana inteira. Ele amou. Ele se deliciou, ele abria a boquinha, engolia, enfim. E com o Davi foi completamente diferente. Já com o Davi foi recomendado que a gente iniciasse a papinha salgada primeiro. E aí eu coloquei lá a papinha, assim, o alimento amassado. Eu não misturo tudo porque eu acho que é muito importante que o bebê experimente cada alimento separadamente, para ele entender o sabor de cada um, para ele conhecer mesmo o alimento. E aí o Davi já não aceitou, ele vomitou, foi um caos. E eu percebi que realmente seria bem diferente a história com ele. Fui para as frutinhas, que é o que tinha funcionado com o Arthur. Ele aceitou um pouco melhor, mas ainda assim ele voltava muito, não queria muito. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso, porque o Arthur nunca me solicitou tanto conhecimento, porque com ele foi muito natural. E aí eu tenho algumas ponderações, algumas dicas pra você, talvez te ajude também. Primeira coisa, para iniciar a introdução alimentar, o seu bebê tem que ter 6 meses de idade, o mais recomendado atualmente. Depois disso, a gente tem que observar se ele possui sinais de prontidão para iniciar a introdução alimentar. E o que é isso? Primeira coisa, esse bebê demonstra interesse pelo alimento? Segunda coisa, o seu bebê consegue pegar algo e levar até a boca? Terceira coisa, o seu bebê senta sem apoio ou com mínimo apoio, então aquele bebê que tá caindo com o tronco muito molinho, que não sustenta a cabeça, também não é o ideal que seja iniciada a alimentação. E a outra coisa é o reflexo de protusão da língua está diminuído, que é aquele sinal que ele fica colocando a linguinha pra fora. Você já observou isso no bebê? Isso é uma proteção mesmo que o bebê possui, e para ele alimentar, para ele conseguir deglutir, ele precisa estar com esse reflexo diminuído. E aí você, como mãe, tem que ter em mente que a introdução alimentar, principalmente ali os primeiros momentos de contato do bebê com a comida, é muito mais para ele conhecer o alimento, para ele entender o que fazer com o alimento, porque ele nunca engoliu nada sólido, do que para ele de fato comer e encher a barriga. Então eu quero que você se preocupe mais com a qualidade dos alimentos do que com a quantidade que o bebê come. E isso foi muito tranquilizador para mim, porque me dava a impressão de que o Davi não estava comendo nada. Mas a gente tem que lembrar que o bebê continua em aleitamento. E mesmo se ele não está no peito e está tomando a fórmula, então a alimentação nesse momento é coadjuvante. O leite, né, a fórmula, o leite materno continuam sendo o alimento principal. Ele não vai morrer de fome e ele não vai conseguir comer uma pratada de comida porque ele não tem nem estômago para isso. E é importante também que você se lembre de oferecer água para o seu bebê, principalmente se você observar que ele tá ficando constipado, tá com dificuldade de evacuar. Então, iniciou a alimentação, iniciou também a oferta de água, e aí a oferta de água é bem livre, todo momento você vai dando pro bebê para ver se ele vai acostumando, e toda hora que ele aceitar é válido. E outra dica que eu tenho para te dar é que dê um alimento pro bebê, exemplo, dê uma cenourinha pro bebê e o bebê não gostou, o bebê vomitou, fez igual o Davi, não desista da cenoura, não vire e fale: nossa, meu filho não gosta de cenoura, que pena, nunca mais vou dar cenoura pra ele. Não, ele tá conhecendo os alimentos, então ofereça de novo, ofereça de novo, ofereça de novo. Uma hora ele vai acostumar. E eu tenho uma experiência muito bacana, porque o Arthur, quem conhece o Arthur e quem vê o Arthur comer, às vezes fica até surpreso, porque o Arthur come de tudo. É um alimento ou outro que ele não come, como toda pessoa, né? Tem sempre uma coisa que a gente não gosta. Mas isso se deve ao fato de que ele teve uma boa introdução alimentar e que ele experimentou de tudo. Dicas adicionais que eu recebi do pediatra do meu filho é que até 1 ano de idade a gente não precisa dar sal pro bebê. Até 2 anos de idade o bebê nem precisa experimentar açúcar. Prefiro oferecer a fruta do que o suco da fruta pro seu bebê. E não ofereça mel também, porque corre o risco de desenvolver botulismo. E eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Leve a introdução alimentar
com mais leveza, sente com calma para oferecer os alimentos para o seu bebê. Se você ficar nervosa, você transmite isso pro bebê e não empurre comida goela abaixo. É nesse momento que a gente tá fazendo com que o bebê crie um relacionamento com a comida. E muitos adultos adoecidos, né, com essa relação um pouco confusa, podem ter sido causadas aí até na introdução alimentar. Então isso é importante, tá bom? Se preocupe com a qualidade, não com a quantidade.